prometido anteriormente, a gente vai começar o módulo 2 do seu curso de Inteligência Artificial, ensinando para você uma nova linguagem de marcação. Mas calma, não tem nada muito difícil. Olá, pequeno gafanhoto! Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais uma aula aqui, o iniciozinho do seu curso de Inteligência Artificial, módulo 2. O meu nome é Gustavo Guanabara e já o Ramiro Lobo tá chegando aí para mostrar para vocês uma nova linguagem. Se você conhece aqui o Curso em Vídeo, né? O Curso em Vídeo é um canal que está desde 2013 ensinando programação para as pessoas. Se você não é da área, mas eu não quero aprender uma linguagem de programação. Não é linguagem de programação, é uma linguagem de marcação. E se você já tentou aprender HTML, que é uma outra linguagem de marcação, você vai ver que essa linguagem que a gente vai falar aqui, ela é muito mais fácil de aprender do que HTML. Claro, ela tem um pouquinho mais de limitações, mas ela é extremamente útil para as inteligências artificiais. Então, se você conhecer a linguagem Markdown, que você já viu no título, que é a linguagem que a gente vai apresentar para você, você vai organizar muito mais os seus prompts e aumentar muito mais a clareza das suas respostas. E para conhecer essa linguagem, vem aí o Ramiro para te explicar tintim por tintim, mas não sem antes trazer aqui um recado do nosso patrocinador, que graças a ele você está tendo essa aula. No módulo 1 do curso em Vídeo de Inteligência Artificial, a FIAP foi uma das nossas apoiadoras. E agora, eles estão de volta no módulo 2 para continuar ajudando a trazer o conteúdo de qualidade para todos vocês que querem avançar na carreira de TI. E você sabe qual é a melhor maneira de se tornar um profissional completo? É claro que é fazendo uma das graduações que a FIAP oferece. Você pode escolher cursos como Análise e Desenvolvimento de Sistemas, Engenharia de Software, Data Science, Defesa Cibernética, Inteligência Artificial, Sistemas de Informação, Web Design e muitas outras opções. E todos esses cursos que eu acabei de falar, você pode fazer na modalidade presencial ou então pode fazer tudo online, do conforto da sua casa. Obrigado, FIAP, por continuar ajudando o curso em vídeo e em breve eu volto aqui para falar um pouco mais sobre as graduações nas áreas Tech, Cibersegurança, Inteligência Artificial e Negócios que a FIAP tem. Acesse agora mesmo o link que está na descrição dessa aula ou aponte o seu celular para o QR Code que está aparecendo aqui na tela. Então vamos lá, Ramiro. Hoje o assunto, como a gente já falou lá no início e está no título do vídeo, é falar sobre a linguagem Markdown, sobre a tecnologia Markdown, que permite legibilidade com organização, né, Ramiro? E uma coisa que é muito importante em relação ao Markdown, Guanabara, porque ele vai permitir que a IA compreenda melhor o teu prompt. Sim. E também, na hora que você precisar editar ou reaproveitar esse prompt, você vai ter uma leitura muito melhor, tá? Sim. Então, se você vai escrever aqueles promptzinhos simplesinho, uma pergunta, por exemplo, quem descobriu o Brasil, você não precisa de Markdown, tá? Uhum. Mas no momento que você vai ter, por exemplo, várias ações que a IA tem que executar, várias tarefas, o Markdown é essencial para que você divida isso num texto que fique muito mais simples para que a IA consiga compreender, inclusive, o que você quer. Você pode fazer essa experiência, pegar um prompt enorme, sem Markdown, só texto, mandar para a IA e depois organizar com o Markdown, que você vai perceber que o teu resultado vai ser muito superior. Que essa organização permite não só que você escreva melhor, compreenda melhor, mas que a IA também compreenda melhor e te dê um resultado melhor. Então, a diferença realmente aqui é maior. Faz. Nosso conselho aqui para você, que está aqui nessa aula, que está olhando, Markdown, besteira. Não é besteira. Então, nosso conselho é o seguinte, promptzinho pequeno, vai lá e escreve normal. Mas se você tem múltiplas tarefas, ou a IA, você tem que passar, por exemplo, múltiplas características, quando você está descrevendo, por exemplo, o tom de voz que ela vai escrever, como ela vai atuar. Se você percebe que você consegue separar em itens, já está na hora de você utilizar Markdown. E quanto mais você praticar, mais fácil vai ficar para você escrever os próximos prompts, tá? E você que está em casa, mas como o Ramiro falou, não estou vendo utilidade. Aguarda que o próximo assunto, não necessariamente é o próximo vídeo, o próximo assunto é otimização de prompt, é aprimoramento de prompts. E aí você vai ver que quando você aprimora um prompt, uma das coisas a ser colocada é usar a tecnologia Markdown. Ô Guanabara, tem algumas aulas aqui que nós vamos utilizar prompts já muito avançados e prompts grandes, né, com bastante conteúdo. Você vai perceber que todos esses prompts avançados foram feitos com Markdown. Verdade, Então, então vale a pena. Não adianta fugir. Se você quer ser um especialista em IA, se você quer realmente se aprofundar em engenharia de prompt, ter prompts que façam a diferença, você tem que começar a aprender o Markdown, até porque é muito simples, é uma linguagem de marcação muito, muito simples. Para quem sente facilidade em HTML, vai ver que o Markdown é mais fácil ainda. Um pouco mais limitado, bem mais limitado, né? Tem menos opções, mas é o suficiente para você conseguir fazer bons prompts. Fechou? É isso aí. E como tudo no curso em vídeo, né? Até por influência minha, porque eu gosto bastante
bastante. A gente vai começar entendendo o Markdown, são os fundamentos da linguagem. A gente vai entender um pouquinho da origem, né, de onde veio o padrão Markdown. E vocês vão ver que o Markdown não, mas a história do Markdown está envolta numa história paralela aí, que depois a gente vai conversar sobre isso. Guanabara, o professor contador de histórias. Vamos lá. É verdade. Mas é bacana, eu gosto muito dessa parte. É maneiro. Você vai ter trabalho de casa para fazer depois desse vídeo. Então é o seguinte, ó. Markdown é uma linguagem de marcação que foi criada pelo John Gruber em 2004, com o objetivo de ser uma forma simples de estilizar texto na web. Na verdade, Ramiro, não foi só o John Gruber, foi também o Aaron Swartz. Só que o Aaron Swartz, pelo que eu entendi, o John Gruber foi o idealizador da parada, foi ele que teve a ideia do padrão e tudo mais, e o Swartz, o Aaron Swartz, ele foi um programador muito competente, né? Ele foi o que meteu a mão na massa e acabou criando, né, os padrões na mão, né? Fez tudo acontecer. É muito bacana porque é uma linguagem que é nova, né? 2004, a gente tá falando de 21 anos, né? Sim. E pode ser que você tá em casa aí e fala assim, pô, mas 2004 faz muito tempo, eu nem era nascido. Faz parte, eu já era nascido há um tempão, eu e Ramiro já éramos nascidos há um tempão. Mas como tecnologia, é uma tecnologia, sim, bem recente mesmo. E aí, ó, vem um trabalho de casa pra fazer. O editor vai colocar aqui escrito na tela o nome do outro criador, né? É o Aaron Swartz. Ele é um programador muito competente. Ele criou várias coisas, inclusive ele foi não foi um dos fundadores, mas foi um dos caras que foi dono do Reddit por muito tempo, né? Ele fez parte do grupo do Reddit por muito tempo, e ele se envolveu em um monte de treta, Ramiro, um monte de treta. Ele era um cara muito ativista em relação à tecnologia. Ele tem uma história que eu também não vou usar esse espaço aqui da aula pra contar. Inclusive tem um documentário chamado O Menino da Internet, é só procurar no YouTube, tá de graça, né? Não é pirataria não, é um documentário que tá disponível para todo mundo, O Menino da Internet. Vai lá, assiste a história, depois você vai botar nos comentários aqui o que você achou, qual a tua opinião em relação a tudo isso. Mas que nome, hein? Podia chamar de O Sobrinho também, né? Cara, é uma história que envolve muitas coisas, tá? Resumindo, sem dar spoiler nenhum, vou dar um spoiler do final. Envolve um menino ultra inteligente, assim, uma inteligência absurda, ele aprendeu a ler praticamente sozinho, só pra ter uma ideia, acaba com a morte dele. E aí tem gente que diz que ele foi assassinado, tem gente que ele morreu de causas naturais, enfim. Tem uma treta aí envolvendo tudo isso, mas o Aaron Swartz não foi o cara idealizador do padrão Markdown. Ele foi parceiro do John Gruber nisso, e o John Gruber tá vivo aí até hoje. Ele é um podcaster, né? Ele tem um blog muito, muito conhecido. Eu acompanho muito o conteúdo dele, é muito legal, então pode procurar ele. Foi o criador da linguagem Markdown. Diferente de HTML, o Markdown é mais fácil de escrever e ler, pois utiliza uma sintaxe simples e intuitiva. Realmente, Ramiro, é uma marquinha e tudo começa a fazer sentido. O Markdown é muito fácil, é muito simples. Se você assistir essa aula aqui e anotar, inclusive, Guanabara, vou dar uma dica, que você vai assistir essa aula e às vezes você não tem como copiar as marcações, eu queria anotar, vai lá, ramiroloup.com, no menu ferramentas, você vai achar Markdown para o ChatGPT. E ali está tudo documentado. O que a gente vai assistir nessa aula, você vai poder ali, então quando você esquecer, assiste a aula porque a gente vai dar muita dica. Mas quando você esquecer, se estiver escrevendo aqui, putz, eu não quero assistir o vídeo, vai lá que você vai encontrar lá e você vai conseguir utilizar para tirar aquela dúvida. Uma coisa que eu esqueço, a marcação às vezes de imagem, de link, às vezes eu esqueço. É uma marcação um pouco mais complicadinha. Então eu vou lá, tem um tutorialzinho lá e tem todas as marcações ali para você utilizar. Eu nunca lembro onde que é para botar parênteses, onde que é para botar colchete. Às vezes eu acho que é colchete, parênteses, às vezes eu fico parênteses, colchete, falei, meu Deus, aí eu tenho que fazer uma consulta. Imagem, link, você usa pouco, né? Você usa muito título, lista, negrito, então... Esqueceu de alguma coisa? Vai lá, ramiroloup.com, lá no menu ferramentas, vai ter uma opção chamada lá Markdown para ChatGPT. Acabou, aí está ali o artigo que você vai poder consultar sempre que você precisar. Mas assiste a aula, porque a gente vai dar dicas aqui e exemplos de prompts, tá? Assim, não é exatamente o Markdown puro, mas, por exemplo, se você abre o WhatsApp hoje e você vai escrever uma mensagem lá para tua mãe, para teu pai, para o teu marido, para tua esposa, enfim, teu namorado, namorada, e aí você quer deixar uma palavra em evidência, você bota um asterisco antes, escreve a palavra, bota um asterisco depois. E aí quando você envia essa mensagem, fica em negrito. No Markdown seriam 2 asteriscos. É porque, na verdade, Ramiro, eu pesquisei também, o Markdown, existe o padrão que foi proposto por John Gruber e existem várias outras soluções que usam seu próprio Markdown. Usa o que o Gruber imaginou, mas também acrescenta...
Isso. Não existe um padrãozão, assim, de tipo, não, a regra é seguir o padrão do Gruber lá de 2004. Não, infelizmente não. Porém, pelo que eu entendi, as IAs hoje, né, os chatbots... Seguem o padrão dele. Exatamente, é o que a gente vai passar aqui. Que nós vamos seguir. Exato. Continuando aqui, quando se utiliza Markdown, os documentos podem ser facilmente exportados em diferentes formatos, como HTML, padrão Office, PDF e muitos outros. Esse símbolo que está aparecendo aí é o logo, vamos dizer assim, é a identificação do Markdown, né? Um Mzinho e uma seta para baixo, Markdown. E sabe o que é bacana, Guanabara? Porque você vai encontrar na internet várias ferramentas que exportam de Markdown para, por exemplo, HTML, Sim. Doc, outros formatos. Então você imagina o seguinte, você está numa viagem, está no aeroporto e você só tem aquele... Não instalou nada no teu celular, só tem o bloquinho de nota lá do teu telefone. O que você pode fazer? Se você sabe o Markdown de cabeça, você vai começar a botar os títulos ali, vai colocar a lista, tudo. Depois, chegou em casa, procura na internet aí, tu vai achar uma ferramenta, tu já vai exportar para Doc, para HTML, para o formato que você quiser. E vai ser muito fácil escrever ali no bloco de notas. Então, eu realmente... sei lá, eu recomendo que você comece a escrever pequenos textos em Markdown. Eu faço isso hoje. Não só para prompt. Estou escrevendo um texto aqui, eu escrevo depois do formato, eu exporto, faço de outra maneira, entendeu? Sabe uma parada que eu tenho feito muito agora, Ramiro? É assim, antigamente, quando eu ia escrever alguma coisa só no bloco de notas, né? O título, para mim, eu tinha que botar todas as letras maiúsculas e fazer um traço cheio de sinal de menos embaixo. Para quando eu fosse ler, aquela marca já me remetesse ao título. Só que hoje eu simplesmente boto a hashtag. E aí, para mim, funciona muito bem. Porque antes você não conhecia o Markdown, então você criou uma formatação tua. Isso. Só que depois que você aprende uma formatação que é usual para todo mundo, amanhã, se você me manda uma anotação dessa, eu consigo entender também o que é título, o que é lista, entendeu? Fica muito claro. Você vai ver aqui durante a aula que vai ficar tudo muito mais fácil de ler. Sim. E até, por exemplo, quando você escreve em Markdown. Mas quando o chatbot, né, seja o ChatGPT, o Gemini, o Claude, qualquer um na hora que vai te mostrar as coisas, quando você pedir, se você pedir para ele te mostrar isso em formato de Markdown, ele não vai te mostrar com as marcas, ele já vai te mostrar formatado. Então fica muito mais fácil de representar. Como eu disse há alguns minutos atrás, variações da linguagem Markdown são utilizadas por sites como GitHub, Bitbucket, o Reddit, né, que é de um dos criadores do Markdown, o SourceForge, para facilitar a comunicação e discussão entre os usuários. Ou seja, todos esses aí que eu citei, eles usam o Markdown, mas cada um deles tem algumas marcas que são um pouco diferentes, e aí a comunidade, por exemplo, a comunidade do Reddit, que é gigante, né, sempre foi muito gigante, ela sabe como escrever, como criar as marcas dela ali, a grande maioria em Markdown, né, raiz, vamos dizer assim, mas algumas marcas são específicas do Reddit, assim como algumas são específicas do GitHub, enfim. O GitHub acho que usa o puro, mas, enfim. E é legal, porque assim, muita gente aqui já deve ter editado alguma coisa no GitHub, aí chegou lá, e como é que eu boto negrito, não sei o que, foi pesquisar na internet, a primeira vez que eu usei o GitHub, eu pesquisei, mas eu achei conteúdo de como formatar no GitHub, mas não dizia que era Markdown. Só depois de muito tempo, quando eu aprendi o Markdown, é que aquilo ali era Markdown já. Exato. E você me fez lembrar de uma coisa, eu vou colocar aqui em cima, se não tiver aqui em cima, tá nas playlists, tá? A gente tem um curso de GitHub, né? Inclusive, uma das aulas que eu fiz em formato de live é exclusivamente sobre Markdown. Então, também tem um conteúdo extra aí pra você complementar. Continuando, como que a gente usa em prompts? O Ramiro disse que é muito importante, né? Porque quando aplicado em prompts, o Markdown pode melhorar significativamente a estrutura e a clareza das respostas. E isso resulta em informações visualmente mais organizadas e atrativas. E a IA passa a compreender melhor. Eu estou te falando por experiência própria. Quando você coloca o prompt, né, utilizando o Markdown, fica mais claro para a IA também entender o que você quer. Sim. Porque ela sabe que se você está utilizando... mesmo que ela não tivesse... Ela já percebe automaticamente, né, Ramiro? Eu não preciso dizer, olha, tudo que eu vou te dizer é em Markdown. Não precisa. Mas a gente está dizendo... Mas a gente está falando dos modelos mais famosos que a gente conhece. Se o seu modelo... Sei lá, você está usando um modelo que foi baixado lá no Hugging Face e tal, e ele não tá entendendo direito. Avisa pro modelo, olha, tudo que eu vou colocar aqui agora vai seguir o padrão Markdown. Começa a interpretar dessa maneira. Eu acho muito difícil ter um modelo que não entenda isso automaticamente, Guaná, mas sei lá, pode existir também.
Se você tá vendo essa aula aqui no YouTube, você sabe que a gente não cobra absolutamente nada para você assistir os nossos vídeos e os nossos cursos. Só que você deve imaginar que tudo isso aqui custa bem caro. E realmente custa. Então eu venho aqui te pedir um imenso favor. Lembre-se sempre que para ter esses cursos aqui gratuitos para todos vocês, a gente depende muito dos nossos patrocinadores. Que no caso do módulo 2 do curso de IA, são a FIAP, a Academia Hostnet e o Estudonauta. Então as únicas coisas que eu peço são: não pula a propaganda deles, segue as marcas nas redes sociais e quando eles postarem alguma coisa, interage com eles, vai lá e agradece por eles estarem apoiando o curso em vídeo da iniciativa do curso de Inteligência Artificial. Eu posso contar com a tua ajuda nisso? E aí, gostou dessa aula? Essa aula mostrou o iniciozinho, né? Mostrou o que é a linguagem Markdown, falou sobre suas origens, nós falamos bastante sobre o John Gruber, que é o criador da linguagem, e agora você está preparada para efetivamente aprender a representar as coisas utilizando as marcações do Markdown. Mas isso a gente vai aprender no próximo vídeo, porque esse aqui já chegou ao fim. Não se esquece de acompanhar sempre pela playlist completa e indicar aos seus amigos, porque o módulo 2 está vindo com tudo e já tem o módulo 1 completão lá para você fazer e tirar o seu certificado diretamente na plataforma do curso em vídeo. Um grande abraço e até a próxima aula.